Olá, pessoal, tudo bom? A nossa última aula, dentro da disciplina Introdução ao Cultivo de Olerícolas. Essa aula nossa hoje é continuação dos fatores climáticos e produção. Hoje nós vamos trabalhar luz e água, certinho? Bom, pessoal, é graças à luz, essa energia que chega aqui no planeta que tem vida. Nós, seres humanos, do reino animal, dependemos muito da luz, assim como as plantas. As plantas são altamente dependentes de três coisas: luz, ou seja, luminosidade, água e o gás carbônico, que é o CO2. Porque, graças a esses três elementos, é que a planta realiza a fotossíntese. Essa fotossíntese permite que a planta cresça, desenvolva, produza aí seus frutos, perpetue sua espécie e, além de tudo, libera oxigênio para nós. Tá vendo a importância da luz na realização da fotossíntese? Sem a luz não teria fotossíntese, certo? Então, pessoal, essa luz ela é essencial para a vida das plantas e ela tem como ser medida. A luz ela pode ser medida através da sua qualidade, que é o comprimento da onda. A luz chega para nós na forma de ondas. Quantidade ou duração, que é conhecido como fotoperíodo, e intensidade. A intensidade é a irradiância. Você já viu que o pessoal fala assim: ah, passa protetor solar porque o raio solar eles estão muito fortes. Essa intensidade está chegando raios solares aqui na Terra de forma mais intensa. Então a luz ela pode ser medida sim através de três formas: qualidade, quantidade ou duração e intensidade. Quando se fala da qualidade da luz, nós estamos se referindo ao comprimento da onda. Por quê? O Sol chega até nós através de ondas, certo? Ela vai desde ondas curtas, conhecidas como raio gama, até ondas longas. Entre a onda curta, pessoal, e a onda longa, tem um pedacinho que é conhecido como onda visível ou luz branca. É essa luz que as plantas absorvem para elas. Essa luz vai do violeta até o vermelho, passando pelo verde e amarelo também. Assim como eu falei no slide anterior, pessoal, a luz visível ou luz branca vai do violeta, que é em torno de 380 a 400 nanômetros, até o vermelho, que é em torno dos 750 nanômetros. As plantas respondem fisicamente, biologicamente, bioquimicamente falando, do violeta, ou seja, dos 380, que é a luz ultravioleta, até os 780, que é o vermelho distante. Então, durante toda essa faixa, como vocês podem ver aí no slide, a planta responde a essa luminosidade, tá? E o que é o bacana? Os carotenoides, pessoal, carotenoides são os pigmentos que dão as cores alaranjadas e amareladas nas plantas. Os carotenoides, eles são absorvidos eles têm preferência pela luz azul. As clorofilas também gostam dessa luz azul, tá bom? O vermelho, pessoal, é absorvido somente pelas clorofilas. O que é a clorofila? São os pigmentos verdes das plantas. Eles que são responsáveis por absorver essa luz, essa luminosidade que chega até ali e transportar essa energia para que ocorra a fotossíntese. Então, as clorofilas são responsáveis por receber essa energia e transportar ela dentro da folha para que haja a fotossíntese, certo? E é por essa razão que enxergamos a planta de cor verde, devido ao pigmento da clorofila, que recebe essa luz, emite a cor verde, reflete a cor verde, e enxergamos o verde nas plantas.
Bom, pessoal, a duração da luz, também aí conhecido como fotoperíodo, ela nos dá o dia e a noite e também as estações do ano, certo? Esse fotoperíodo, pessoal, ele varia de acordo com a proximidade da linha do Equador. Tá vendo aqui no slide? No próximo do Equador, pessoal, quanto mais próximo à linha do Equador, mais definido é o dia e a noite, ou seja, 12 horas dia, 12 horas noite. Conforme a gente vai se afastando da linha do Equador e chegando aos trópicos, esse período de dia e noite, ele vai ficando mais longo. Às vezes o dia fica maior e às vezes a noite fica maior. E quanto mais a gente se aproxima dos polos, né, tanto do polo norte quanto do polo sul, maiores ficam os dias ou maiores ficam a noite. Vocês querem um exemplo? No polo norte, pessoal, fica 183 dias iluminados direto, sem ter noite, enquanto no Polo Sul, grande parte do ano é noite e vice-versa. Então, quanto mais próximo aqui do Equador, melhor esse fotoperíodo, melhor ele é dividido dia e noite. Mais próximo dos trópicos, né, conforme a gente se afasta da linha do Equador, mais a variação entre o dia e a noite, ou seja, os dias podem serem maiores ou as noites podem ser maiores, ok? Porque o fotoperíodo, ou seja, o dia e a noite, ele é tão importante para algumas hortaliças. Simples, pessoal, porque algumas hortaliças têm seus processos fisiológicos induzidos pelo tamanho do dia ou pelo tamanho da noite. Existe um pigmentozinho na planta, o fitrocromo, que ele é responsável por identificar quando é dia e quando é noite. E de acordo com o tamanho do dia ou o tamanho da noite, ele libera, né, processos fisiológicos nas plantas, o qual desencadeia alguns comandos. Vocês querem um exemplo? Tem a alface. Na alface, esse fitrocromo, ou seja, esse pigmentozinho, ele é o responsável por desencadear o processo de germinação. Então, tá lá a sementinha. Dependendo do tamanho da noite ou do dia, é que essa semente vai germinar. Em outras hortaliças, ele é responsável pela formação, né, dos tubérculos, como na batata, e dos bulbos, como do alho e da cebola. Então, o fitocromo, ele vai captar qual que é o tamanho do dia ou da noite e desencadear o processo de desenvolvimento e crescimento da sua hortaliça. Aqui, pessoal, nesse slide, tem alguns exemplos, né, de como os dias longos e curtos influenciam nas plantas. O alho e a cebola precisam, né, de dias longos para bulbificar. Porém, se você tem dias curtos e baixas temperaturas, eles vão florescer. A batata, para florescer, já precisa de dias longos e para tuberizar, de dias curtos. A alface, para formar folhas, ficar aquela alface, né, com bastante folhas, ela necessita de dias curtos e para florescer e produzir sementes de dias longos. Já a cenoura, ela necessita de dias curtos para formar a sua raiz tuberosa, ou seja, a parte a qual vamos consumir. E para a cenoura florescer, ela precisa de dias longos. Aqui nesse slide fica demonstrado a importância do dia e da noite para as plantas. Outra característica, né, pessoal, que a luz tem é a sua irradiância, ou seja, a intensidade a qual ela chega na Terra, certo? Essa intensidade, pessoal, também varia de acordo com a proximidade que estamos da linha do Equador, ou seja, com a latitude e altitude e também com a estação do ano. Porém, nós temos alguns fatores, né, que mudam a intensidade a qual a luz chega na Terra.
Esses fatores podem ser a fumaça, poeira, gases, né, inclusive o CO2, ozônio, ou seja, se você tem uma redução do ozônio, esses raios chegam com maior intensidade. E, inclusive, pessoal, o vapor d'água também, né, influencia na irradiância, a intensidade que essa luz chega até a planta. E essa radiação, pessoal, que chega até a planta, é conhecida como a radiação fotossinteticamente ativa, ou seja, é essa radiação que chega até a planta que produz a fotossíntese, certo? Então, somos altamente dependentes da intensidade da luz que chega na planta para que ela produza a fotossíntese. Foi como eu expliquei, na fotossíntese precisamos de água, CO2 e luz. A planta faz o processo, produz a glicose, que é de utilização dela, e libera o CO2 para a atmosfera. Um fator muito comum, pessoal, de ocorrer, né, aí nas olerícolas é a solarização. A solarização é quando você tem um vegetal, né, a planta, ela está meio que coberta, ou seja, ela está tendo uma proteção de uma outra fruta, de uma outra, da folha dela mesmo, e essa folha é retirada. Então, essa parte da planta a qual estava coberta recebe uma quantidade de luz e radiação muito forte. Ela acaba que estraga parte da hortaliça, certo? Criando uma mancha clorosada, ou seja, uma mancha esbranquiçada. Nessa foto aqui, pessoal, desse slide, fica melhor vocês notarem isso. Por que que isso ocorre? As plantas, vão se condicionando de acordo com o ambiente. Então, a partir do momento que eu tenho plantas mais cobertas, mais sombreadas, para que elas venham ter acesso a sol pleno sem que haja danos, isso tem que ser gradativo. A partir do momento que a minha planta está sombreada e eu tiro a proteção dela daquele local de forma abrupta e ela recebe alta quantidade de radiação, de luminosidade, ela causa um colapso no sistema fotossintético dela. Ou seja, em vez desse processo receber a luz, juntar com a água, os minerais e formar a fotossíntese, ele acaba que ele entra em pane, vamos dizer assim, e morre. Ou seja, ele deixa de fazer a fotossíntese. E nessa área morre-se os cloroplastos, que são os responsáveis por receber essa luz, e essa parte ela fica esbranquiçada. Tá aí um exemplo nesse slide. Isso pode acontecer tanto nos frutos, né, nos tubérculos, quanto nas folhas. Pessoal, tem olerícolas, né, tem plantas que elas não suportam uma alta intensidade luminosa. Aqui nós temos um exemplo bem interessante do manejo dessa intensidade, que é o uso, né, de algumas malhas aí conhecidas como sombrites. Elas reduzem essa irradiância, ou seja, passa luz, passa radiação, só que numa quantidade menor, certo? Do qual não vai prejudicar a sua olerícola. A alface é um exemplo muito sensível dessa questão da alta irradiância. E aqui fica o exemplo, né? Vocês podem observar na lateral aí dessas fotos o uso do sombrite. Nesse slide aqui, pessoal, eu trago, né, a utilização de 2 sombrites aí numa horta, vamos dizer assim, com estrutura melhor, em uma horta mais caseira. Trago o exemplo da malha do sombrite e vocês podem comprar eles de rolo ou em pequenas quantidades. Compensa muito para quem vai trabalhar com a produção de mudas, protege muito, tanto de raios, os raios solares, quanto de chuvas fortes. Então, para quem vai investir numa hortinha em casa, também vale a pena investir num sombrite, para que não haja a queima das suas hortaliças e também uma proteção, inclusive até contra pássaros e alguns insetos.
Pessoal, outro fator muito importante, né, é a água. Quando eu falo ciclo hidrológico, eu estou me referindo, né, o ciclo da água que ela faz na Terra. Né? Deus, o momento que ela aí passa pelo gasoso, ela condensa, cai novamente em forma de chuva. Isso é um ciclo, né? O ciclo hidrológico, o ciclo da água na Terra. A água, ela é essencial para todos os processos vitais. Na Terra, a gente encontra ela em três estados: líquida, gasosa ou sólida. A conversão, né, de uma fase para outra vai depender do quê? Da temperatura que está o ambiente. E essa temperatura, ela é sustentada pela energia do Sol. Então, mais uma vez, essa combinação de água e energia solar, né, influencia no ciclo das plantas, porque sem a água as plantas não sobrevivem, né? Nenhum ser humano sobrevive. Então, mais uma vez, a água, juntamente com a energia solar, forma um ciclo. E esse ciclo é de extrema importância para a sobrevivência de todos os humanos, dos seres humanos, inclusive, né, das plantas. E uma forma, né, que temos de medir essa umidade presente na atmosfera, ou seja, a umidade aí a água, né, na fase gasosa, é pela umidade relativa do ar. Ela é um importante fator para o crescimento e desenvolvimento das plantas, porque ela influencia em vários aspectos, inclusive sobre a transpiração das plantas. As plantas transpiram como nós transpiramos. A gente libera, né, suor pelos poros na pele. E a planta também libera vapor de água através das folhas. Baixa umidade, pessoal, aumenta a transpiração das plantas, enquanto a alta umidade ocorre o oposto, né? Não tem transpiração. E essa alta umidade tem sua vantagem, ela leva a planta a economizar água. Porém, isso pode trazer um efeito negativo muito forte. Quando a umidade ela é alta, ela aumenta a incidência de doenças provocadas por patógenos, principalmente bactérias e fungos. Exemplos aqui nessas folhas são de patógenos, né, que atuam na alta umidade do ar. As hortaliças são constituídas principalmente por água, pessoal. A água, ela tem N fatores para a planta. O primeiro é aquela água que, quando a gente irriga o solo ou quando chove, que fica livre ali nos poros do solo, ela fica disposta para a planta. É nesse momento que a água absorve a planta, ela acaba absorvendo os nutrientes necessários para ela. Ou seja, se não houver água no solo, a planta não absorve os nutrientes. Então, uma das grandes importâncias da água no solo é essa: é permitir que a planta puxe nutrientes, certo? E a água também ela é muito importante para a fotossíntese, tá? A planta requer água para fotossíntese. E também, pessoal, a planta só cresce se ela tiver água. Por quê? A planta começa a desenvolver suas células. E para que suas células possam se expandir, né? E elas crescer e a planta crescer com um todo, vai depender da água. É a água que faz esse processo da célula aumentar, certo? E a planta se desenvolver. Se não tem água e não tem esse processo de expansão das células que ocorre através da água, a planta não se desenvolve, ela fica com seu tamanho reduzido. Então, pessoal, se falta água, né? Já que a água é um dos responsáveis pelo crescimento das hortaliças, se falta água, há uma redução da sua produtividade. Por isso, ter uma água de boa qualidade e na quantidade adequada é um dos primeiros aspectos a serem observados ao implantar uma horta em determinado local.
A água compõe, pessoal, cerca de 80 a 95% do peso da massa da matéria fresca. Ou seja, se você pegar um pé de alface, vamos falar assim, né? A gente pegou ali uma planta de alface, um pezinho de alface. Pesamos ele. Aí levamos ele para secar, ou seja, retirar toda a água. E pesamos novamente, então a gente perdeu somente água, porque a gente fez a secagem. Vocês vão perceber que o peso pode ser até 95% perdido. Era só água. Daí demonstra mais uma vez para vocês a necessidade da água para o cultivo das hortaliças. Nas duas últimas aulas, pessoal, que a gente falou aí do ambiente das hortaliças, ficou bem claro, né? Para o sucesso da exploração das hortaliças, vai depender muito do quê? Das condições climáticas, né? De todas as condições climáticas. O fracasso pode ocorrer em razão das condições que não permitem o crescimento e o desenvolvimento esperado, certo? Então, a gente tem que ficar de olho na qualidade e na quantidade de água, na umidade relativa do ar, na intensidade da luminosidade, a qualidade que essa luz chega para nós, certo? E o período que estamos plantando, né? Se estamos numa estação mais amena, se estamos numa estação mais quente, se estamos numa estação mais fria, porque cada olerícola ela tem a sua particularidade com o meio de cultivo, certo? Nessa imagem aqui, pessoal, demonstra muito isso. A beterraba, ela faltou o quê? Iluminação. Ela não teve iluminação suficiente para produzir coloração. Ou seja, é quando ela absorve o sol que os carotenoides dela, né, os fitocromos, vão produzir coloração. Como faltou luminosidade e ela não trabalhou esse processo, né, dos fitocromos, dos seus carotenoides, ela ficou esbranquiçada em algumas partes. Já essa melancia e esse tomate, o que ocorreu? Ocorreu um estresse hídrico, ou seja, uma falta de água muito severa, e após esse período muito severo da falta de água, ocorreu uma hidratação rápida, ou seja, uma chuva ou uma irrigação muito abrupta. E ela foi puxando água a ponto de ocorrer essa rachadura. Então, isso é ocasionado pela falta e pelo excesso, né, da água. E foi dois extremos. Primeiro houve uma falta muito grande e depois um excesso muito grande. Então, todos esses fatores influenciam muito na produção de olerícolas. Nesse último slide, pessoal, eu trago para vocês um exemplo de algumas tabelas que nós podemos fazer pesquisas, né? Dessa interação aí, do que eu vou plantar, né? Da interação do meu genótipo com o ambiente. Então, o que minha planta precisa? O que meu ambiente tem que oferecer para ela, né? Um exemplo aqui, ó, a hortaliça. Então, ela tem um hábito anual, é cultivar de inverno ou meia estação, tem a época do cultivo, a fenologia, que são as características dela para dentro de cada estação, e a quantidade de luminosidade que ela vai precisar, se são de dias curtos ou dias longos, e a temperatura, se são temperaturas altas ou baixas. Isso aqui nos orienta bastante no momento, né, da implantação da nossa horta, ok?